O filho do motorista negro conserta o carro de um milionário e deixa todos em choque. Em uma cidade marcada pela desigualdade, onde os ricos e os pobres caminhavam em mundos separados, Lucas era apenas um jovem mecânico, filho de um motorista negro que passara a vida inteira enfrentando olhares críticos e discriminação. Mas aquele dia seria diferente. O sol brilhava intensamente e a oficina estava repleta de motores roncando e cheiros de óleo quente. Quando um luxuoso carro esportivo, vermelho como fogo, estacionou em frente à oficina, todos na vizinhança pararam para olhar. Era o carro de Victor, o milionário conhecido não apenas por sua fortuna, mas por seu egoísmo avassalador. Murmúrios se espalharam entre os curiosos. O filho do motorista negro, consertando o carro de um milionário. Isso vai ser bom. Lucas respirou fundo e se aproximou do carro. Ele sabia que tinha habilidades, herdadas do pai que nunca teve a chance de brilhar. Mas aquela era uma oportunidade monumental. O motor tremia e, ao abrir o capô, percebeu algo incomum. Algo que o mecânico comum talvez ignorasse. Havia uma falha estrutural que poderia levar a um acidente terrível. Seu coração disparou. Ele se viu preso entre fazer o que era certo e suas origens. Victor apareceu, com seu sorriso arrogante e a arrogância típica dos que nunca conheceram dificuldades. Você é o mecânico? Espero que não demore, tenho coisas mais importantes para fazer. As palavras de Victor cortaram Lucas como uma faca. O que era crucial para ele era insignificante para o milionário. Mas, com a testa suando, Lucas decidiu que não poderia simplesmente ignorar o que havia encontrado. Victor, ele chamou, segurando o medo como uma corda que poderia se romper a qualquer momento. Eu encontrei um problema sério no seu carro. Pode levar a um acidente. Um riso desdenhoso ecoou. Você? Um garotinho pobre, me dizendo como consertar meu carro? O que você sabe sobre segurança? A única coisa que você sabe consertar é o seu próprio destino gritando por uma mudança. As palavras dele eram como socos na barriga de Lucas. A raiva começou a subir, mas ele se manteve firme. Por favor, ouça, essa falha não é só um detalhe. Pode custar a sua vida. No entanto, o olhar de Victor não demonstrava preocupação. Ele simplesmente se afastou, o olhar arrogante fixo em um distante horizonte de riqueza. Lucas sentiu-se impotente, a frustração e a angústia se misturando em seu interior. Mas havia algo mais, uma sensação de que a história de Victor escondia profundezas obscuras, um segredo que ninguém conhecia. Enquanto Lucas olhava para aquele carro, uma ideia sinistra cruzou sua mente. E se o acidente não fosse apenas um acidente? O que poderia estar por trás daquela aparência impecável? O que mais Victor escondia sob a superfície polida de sua vida luxuosa? O dilema moral pulsava em seu peito, e o peso do conhecimento torturava sua consciência. Afinal, ele não estava apenas lidando com um carro. Estava tocando em algo muito maior. Poderia ele realmente deixar um homem ir para a morte por causa de suas inseguranças pessoais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado, uma tempestade de emoções em seu peito. Ele se concentrava nas palavras de Victor, lutando para não deixar que o desprezo do homem rico o derrubasse.
Mas, enquanto ele debatia sua próxima tentativa de convencê-lo, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ressonou em meio ao frágil silêncio da oficina. O eco de um impacto preencheu o ar. Uma explosão ofuscante saiu de trás do carro esportivo, e a fumaça densa começou a subir como uma coluna de um incêndio. O mundo ao redor parecia ter congelado. Os curiosos que haviam parado para observar pulavam, as expressões mudando de curiosidade para horror em um segundo. "O que está acontecendo?" Alguém gritou. Victor, por sua vez, estava em choque. Olhando para trás, para a fumaça, Lucas sentiu seu coração acelerar. Era uma emergência, e a adrenalina começou a tomar conta. Ele correu em direção à fumaça, ignorando o medo que se infiltrava em sua mente. Ao se aproximar, viu o que parecia ser a parte traseira de outro carro, um veículo menor amassado contra a parede da oficina. "Socorro!" Uma voz feminina gritou entre os destroços. Lucas não pensou duas vezes. Ele já estava pulando sobre os escombros, enquanto o cheiro de queimado preenchia seus pulmões. Ele se arrastou entre os pedaços de metal retorcido, seus olhos se ajustando à luz intensa. Quando ele finalmente viu, ficou paralisado. Dentro do carro acidentado, havia uma mulher, sua expressão de dor transformada em terror. Ao ver Lucas, "Por favor, me ajuda", chorou ela, enquanto as chamas começavam a cercar o veículo. O desespero dela ecoava em seu coração. Lucas sabia que precisava agir rapidamente. Ele tentou abrir a porta, mas estava entalada. "Isto não pode estar acontecendo", pensou, suas mãos tremendo. Ele se lembrou das lições de seu pai sobre resgates. Com força e determinação, ele começou a puxar e empurrar, até que finalmente conseguiu forçar a porta a se abrir com um estrondo. Mas quando ele olhou novamente, algo fez seu sangue congelar nas veias. No banco de trás estava uma criança, não mais que 10 anos, presa e inconsciente. O mundo inteiro desapareceu em um vácuo. Lucas gritou: "Aqui! Eu estou aqui para ajudar." Mas sua voz soava distante, quase irreconhecível. Os curiosos que antes observavam agora corriam, todos com olhares de horror. Victor, que estava paralisado em choque, finalmente parecia acordar. Ele soltou um grito. "O que você fez? Você está arruinando tudo!" Mas não havia tempo para discutir. Lucas, em um ato de desespero, arrastou a mulher para fora do carro, enquanto o calor das chamas queimava suas roupas. Ele virou-se rapidamente, sem pensar nas consequências, e voltou para salvar a criança. Finalmente conseguiu soltá-la e puxá-la para fora, mas quando olhou para o rosto da criança, seu coração parou. Era a própria filha de Victor. Uma onda de choque varreu a cena. O milionário olhou para eles, seu rosto mudando de raiva para desespero absoluto. "Não, não pode ser! O que você fez?" Sua voz rasgava o ar, cheia de terror. Todos na multidão estavam em estado de choque, sussurros de comoção se espalhando. O filho do motorista negro salvou a filha do milionário. Lucas olhou nos olhos do homem, o peso da verdade despedaçando suas inseguranças. Ele se sentia sufocar com a revelação. O mundo parecia ter mudado de repente. Uma nova realidade se estabeleceu em seu peito, desafiando tudo o que ele pensava saber sobre o ódio, a hierarquia e as desigualdades que sempre haviam cercado suas vidas. E naquele momento, quando a fumaça se dissipava e a realidade se tornava inquietante e surreal, Lucas percebeu que nada seria como antes. O que o futuro reservava agora parecia mais confuso do que ele jamais poderia imaginar. E a pergunta era clara: como eles poderiam seguir em frente após tudo isso? Lucas olhou nos olhos de Victor e o mundo ao seu redor parecia estar desmoronando. A filha do milionário estava em seus braços, e naquele instante, tudo o que ele havia temido tornara-se realidade. O caos avassalador envolveu a cena, mas existia um momento de clara conexão entre os dois homens, um salvador e um pai.
Victor, eu consegui. Lucas ofegou, ainda tentando entender a gravidade do que acontecera. Mas Victor, em vez de demonstrar alívio, estava irado, a fúria transbordando de seus olhos. Ele destruiu a brecha de esperança que começava a surgir entre eles. Você arruinou tudo. Sua imprudência quase matou minha filha. A voz dele era um rugido, ecoando pela multidão que olhava, horrorizada, sem saber como reagir. Lucas sentia um nó na garganta. Eu salvei ela, por favor. Você não pode ver isso. Mas o olhar descontrolado de Victor não via. E então, um grito rasgou o ar, vindo de algumas casas ao lado. Uma mulher gritou: "É isso que você faz? Coloca em risco a vida de crianças?" Lucas virou-se, o coração batendo forte. Era a vizinha, Dona Celeste, conhecida por suas críticas afiadas. Os murmúrios da multidão aumentaram, misturando medo e indignação. Ele sentiu a pressão do olhar coletivo, como se cada um deles fosse opinar sobre seu valor como pessoa, como mecânico, como ser humano. Se você tivesse escutado, Lucas começou, mas foi interrompido por uma explosão maior, desta vez vinda do carro esportivo. E em meio ao pânico, uma nova figura surgiu. Uma mulher com o rosto coberto de lágrimas, correndo em direção à cena. "Victor!" ela gritou. Os olhos de todos se voltaram para ela, e o mundo parecia parar. "Em que você está pensando, Lilian?" Victor berrou, a raiva agora misturada com confusão. A mulher, tremendo, olhou para Lucas. "Quem é ele? O que aconteceu?" "Ele acidentalmente. Ele salvou nossa filha." A voz de Victor estava falhando, mas havia algo mais sob a irritação. "Nosso filho. Você tem que saber." A mulher parecia rouca, como se estivesse lutando contra uma verdade que não podia suportar. E então aquela única frase cortou o ar, como um raio em um céu claro. "Nosso filho? Não é verdade, é?" Lucas mal conseguia processar. O que Lilia estava insinuando? Ele olhou de um para o outro, a incredulidade se transformando em pavor. Victor, antes arrogante e insensível, agora tinha a expressão perdida de um homem desmascarado. "Não pode ser! Você está louca!" "Eu não estou louca! O teste de DNA, Victor, você estava tão focado na sua fortuna que ignorou o que realmente importa. Esta criança." A voz da mulher tremia. "Ela não é só sua, ela também é minha, e ele não deve ser tratado como um mero valor de mercado." Aquelas palavras. Era como se o chão desaparecesse debaixo dos pés de Lucas. Ele havia salvado a vida não apenas da filha do milionário, mas do próprio filho que até então ele nunca soubera que tinha. Uma reviravolta direta, profunda e esmagadora. A multidão começou a murmurar ainda mais, a agitação crescendo. Estavam presenciando não apenas um acidente, mas um escândalo em potência. Victor estava em choque, completamente atordoado. "Você está dizendo que eu tenho um filho com você?" E enquanto a tensão aumentava, o carro esportivo explodiu em chamas, a fumaça cobrindo a cena. Com isso, um novo terror tomou conta de todos. No meio da confusão, com o passado despedaçando o presente, Lucas percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Mais perguntas surgiram. Quem era realmente ele? O que significava tudo aquilo? E como poderiam todos seguir em frente após uma revelação tão devastadora? A urgência daquela situação fazia o coração de Lucas acelerar. E ele sabia que estava prestes a entrar em um turbilhão que mudaria suas vidas para sempre. Lucas estava em choque. A realidade girava ao seu redor, com o calor das chamas do carro aumentando e o caos tomando conta da cena. Ele havia salvo a filha de Victor e agora tudo parecia por um fio. Queria gritar, queria entender, mas a verdade despedaçava seu coração.
Ouvia os gritos da multidão, mas tudo se misturava em um turbilhão ensurdecedor. Ele não pode ser meu filho. Victor ainda estava em negação, os olhos arregalados em busca de respostas que não vinham. Lillian, sua ex-esposa, olhava para ele com uma fúria misturada a desespero. Você precisa entender, Victor. O passado não pode ser ignorado. As palavras de Lillian cortaram o ar. Havia uma tensão entre eles que ninguém ali compreendia, como se segredos muito mais profundos estivessem prestes a vir à tona. Segredos? Lucas murmurou, paralisado. Ele sempre soube que havia algo a mais, mas nunca imaginara que pudesse ser tão devastador. O garoto sem pai não era só um mecânico. Ele era alguém com um legado sombrio que agora o perseguia. A multidão começou a murmurar, alguns murmurando sobre heranças, outros sobre destino. O eco de filho do milionário era claro nas vozes, e Lucas sentiu um nó na garganta. Como ele poderia ser filho de um homem que o desprezava? Mas Victor não tinha só uma filha. E agora, na hora da verdade, a conexão se revelava. Você não pode simplesmente me dizer isso. Não é verdade. As palavras de Victor eram preenchidas por uma frustração quase animalesca. Mas Lillian não recuou. Eu fiz um teste de DNA e está confirmado. Lucas é seu filho. Os olhos de Lucas se arregalaram. Como isso era possível? Ele se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Como se fosse apenas um brinquedo nessa enorme roda da fortuna que continuava a girar. Victor estava gelado. O olhar que antes era de desprezo, agora estava repleto de horror. Por quê? Você me esconderia isso? A voz dele era um fio, vibrando entre a raiva e o pânico. Eu não queria que você estivesse mais envolvido. Você tinha sua vida, e eu. Lillian hesitou. O peso do que estava confessando a fazia travar. Eu não queria que seu mundo desmoronasse. Antes que Lucas pudesse compreender tudo, um barulho ensurdecedor ecoou ao fundo. Todos se viraram para a origem do som. O carro esportivo de Victor, envolto em chamas, agora estava prestes a explodir de novo. As pessoas começaram a gritar. A fumaça subiu e a multidão correu em direção à segurança. Lillian, vamos sair. Agora! Victor gritou, puxando-a com força. Mas Lucas ainda estava paralisado, a dor da descoberta e a urgência da situação competindo em sua mente. Ele nunca quis isso. Ele nunca pediu para ser parte da vida de Victor, mas agora não havia volta. Lucas, vem! A voz de Lillian foi como um chamado distante, mas ele hesitou. A verdade sobre quem ele era o mantinha preso onde estava, e foi nesse momento de indecisão que tudo mudou. Um homem se aproximou rapidamente, vestindo uma camisa preta e um olhar sombrio. Ele empurrou Lucas para o lado e apontou para o carro pegando fogo. Saia da frente! Gritou, se lançando em direção ao incêndio. Lucas ficou chocado com a audácia do estranho. Não! O que você está fazendo? Gritou. Mas o homem ignorou e, em um ímpeto, alcançou o carro. As chamas estavam intensas e Lucas sentiu o calor no rosto. O homem abriu a porta do carro em chamas e puxou algo. Um pacote. Uma pequena caixa. Os olhares da multidão se fixaram no homem e a tensão drástica mudou de novo. O que era aquela caixa? O homem a segurava com cuidado, como se fosse frágil, precioso. É isso que vocês queriam? Gritou, e as vozes do povo se calaram. As pessoas se entreolhavam, confusas. O que aquele homem tinha a ver com tudo? Ele se virou para Victor. Você não sabia, não é? O que mais tem escondido sobre a filha? Sobre tudo isso. A revelação estava prestes a emergir, e Lucas percebia que o jogo tinha mudado radicalmente. Agora, ele não era apenas um peão na trama. Uma nova reviravolta havia chego. Revelações, segredos inconfessáveis e mentiras construídas pelas sombras estavam prestes a desmoronar.
E a pergunta que pairava no ar era: qual seria o papel dele nessa nova realidade? Enquanto a fumaça continuava a subir e o mistério se intensificava, Lucas estava prestes a descobrir que tudo o que sabia poderia não ser suficiente. Lucas estava paralisado, os olhos fixos na caixa que o homem estava segurando. O calor das chamas mais atrás parecia insignificante diante da revelação que pulsava no ar. A multidão, em um silêncio tenso, observava. O que mais tem escondido sobre a filha? Sobre tudo isso? O homem, desconhecido até então, tinha a audácia de desafiar Victor. Que caixa é essa? Victor gritou, sua voz tremendo entre a raiva e o medo. O que você quer dizer? Havia um pânico crescendo em seu olhar, e Lucas podia sentir o peso da expectativa ao redor. O homem deu um passo à frente. Você sabe bem do que eu tô falando, Victor. O que você escondeu por tanto tempo? As palavras reverberaram e causaram um murmúrio entre os presentes. Os olhares eram de incredulidade e curiosidade. Enquanto isso, a caixa, parecendo tão pequena e insignificante nas mãos daquele estranho, trazia um peso que poderia desmoronar tudo. O homem a abriu lentamente. A multidão respira coletivamente, as cabeças se inclinando. Dentro dela havia uma série de documentos, mas um documento em particular estava em destaque, uma certidão de nascimento. Isso não pode ser, Lucas sussurrou, seus olhos se arregalando de horror. Era mais do que um pedaço de papel. Era uma chave que podia abrir portas para segredos que poderiam destruir vidas. É sua, é do Lucas, o homem gritou, apontando para o papel. Victor estava em estado de choque, a expressão em seu rosto mudando rapidamente, de raiva para confusão e, finalmente, para desespero. O que você fez, Victor? O homem não parava, e as palavras dele cortavam a tensão. Você sabe que lhe foi dado um ultimato. Você teve uma chance de ser um pai melhor e de fazer a coisa certa. Victor, agora com a palidez de quem acabara de ver. O fantasma começou a tremer. Como você sabe disso? Isso não é possível. A cada palavra, a verdade parecia se aproximar ainda mais, como uma tempestade prestes a desabar. Lucas sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Eu sou o filho, pensou. Quer dizer que tudo isso está ligado a mim? O choque o envolveu. O homem, percebendo o caos crescente, continuou. Você não pode mais viver nessa ignorância, Lucas. O seu pai não é só Victor. O seu pai, o seu verdadeiro pai é outro. A revelação atravessou o coração de Lucas como uma lâmina afiada. Ele olhou para o homem, buscando respostas, mas o que recebia era apenas uma névoa de confusão. O que você está dizendo? Quem é? Meu verdadeiro pai. A multidão começou a murmurar e as pessoas fizeram comentários entre si. O que isso significa? Não pode ser verdade. Algumas mulheres cobriram a boca em choque. No ar podia-se sentir a vertigem daquela nova verdade. Victor, quando finalmente pareceu recuperar parte de sua compostura, gritou em desespero. Você está mentindo. Isso é uma farsa. Sua voz estava cheia de pânico. O teste de DNA, ele confirmou. O homem insistiu, não se deixando intimidar. O seu passado está finalmente voltando para assombrá-lo. E foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. A caixa, que parecia pequena, ganhou proporções dramáticas. Lucas estava em meio a uma tempestade de sentimentos. A ideia de não apenas ser filho de Victor, mas talvez... E outro homem, completamente desconhecido, dilacerava sua noção de identidade. Quem é esse homem? O que está acontecendo? A angústia escorria de suas palavras. Ele tinha mais perguntas do que respostas. Lucas, você precisa saber. Essa pode ser a única oportunidade de descobrir seu legado. O homem parecia determinado a não deixar a conversa morrer ali. Victor, em um lampejo de desespero, gritou.
Se você não parar, vai destruir essa família. Se você soubesse os riscos. Mas não havia atrelar-se a segredos que agora ecoavam em sua mente. E então, como um trovão no céu claro, a caixa se fechou. Lucas olhou ao redor. Era como se o tempo estivesse paralisado. O que estava por vir era um emaranhado de incertezas. Ele estava preso em uma grande rede de revelações. E, ao mesmo tempo, a vida que conhecia parecia estar desmoronando à sua frente. O homem aproximou-se, quase sussurrando agora. Você pode mudar tudo isso, se você quiser. E aquelas palavras se perderam na confusão. Diante de lucros e perdas, sentimentos e verdades, Lucas percebeu que seu destino poderia estar se entrelaçando com algo muito maior do que ele imaginara. Journeys of Discovery awaited him. No caos da cena, uma pergunta pairava no ar. Quem era realmente Lucas? E o que isso significaria para todos os envolvidos quando as tempestades de sua origem finalmente se acalmassem? Lucas estava em estado de choque. Ele acabara de ouvir que poderia ser filho de Victor, ou de alguém que ainda não conhecia. As palavras ainda flutuavam no ar como fumaça, enquanto o calor do incêndio atrás de si parecia distante. Ele sentia seu mundo, como um castelo de cartas, desmoronando diante de seus olhos. Olhou para o estranho, buscando uma confirmação entre todas aquelas revelações. Mas antes que pudesse falar, a multidão começou a murmurar. Victor, agora em pânico, agarrou a caixa das mãos do homem. Não, isso não pode ser verdade. Ele estava desesperado, completamente fora de controle. Ao mesmo tempo, Lucas sentiu um nó na garganta. A ideia de ser parte de um legado que ele nunca ansiara realmente o atormentava. Então, sem aviso, um grito cortou o ar. Cuidado! Era uma voz familiar, vinda de Dona Celeste, que se aproximava com um olhar de horror. A multidão se virou. Com um forte estrondo, o carro do milionário explodiu em chamas, lançando detritos em todas as direções. Lucas se jogou para o lado, seu corpo em movimento automático. O calor das chamas e a fumaça tomaram conta do local. Foi uma cena de caos absoluto. As pessoas gritavam, e a pressão do momento fez a adrenalina correr nas veias de Lucas. Ele se levantou, ainda tonto, olhando ao redor, mas algo chamou sua atenção. No meio do desastre, algo cintilava próximo ao que restara do carro de Victor, refletindo a luz em um padrão inquietante. Curioso e preocupado, Lucas se aproximou dos destroços. Quando chegou mais perto, uma sensação estranha tomou conta dele. Ele estendeu a mão e puxou uma peça de metal retorcido. Era uma chave. Não qualquer chave, mas uma funda e antiga, cheia de marcas. A sensação de déjà vu percorreu seu corpo. O que ela tinha a ver com tudo aquilo? Victor, agora em um frenesi, estava ainda mais alarmado. Onde estão minhas coisas? Você não pode ter encontrado o que estava lá. Sua voz tremia. Os vislumbres do passado começavam a se misturar com a realidade, e irrompeu no coração de Lucas um questionamento profundo. O que estava realmente escondido naquele carro? Mas o estrondo anterior não era tudo. O céu escureceu de repente, e uma sombra enorme cobriu a cena. Um helicóptero apareceu, rasgando as nuvens como um predador, em busca de suas presas. Lucas piscava, confuso, sentindo todo o resto acontecer em câmera lenta. A multidão foi tomada pelo pânico novamente, e ele não pôde deixar de sentir que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. As hélices cortavam o ar, e um grupo de homens desceu, vestidos de preto, armados e com um olhar determinado. Antes que alguém pudesse reagir, um deles gritou: "Todos parem! Estamos à procura de uma pessoa. Onde está Lucas?" O nome ressoou como um trovão entre todos. O coração de Lucas disparou. Como ele sabia o seu nome? Ele olhou para Victor, mas o homem estava em estado de choque, sua expressão revelando mais medo do que raiva. "Oh, que está acontecendo?"
Lucas questionou, sua voz sumida em meio à confusão. Eles estão atrás de você e de algo que você tem. Uma voz sussurrou atrás dele. Era a mulher que ele havia ajudado a salvar, com a filha de Victor agora em seus braços. Você precisa ir, rápido. E então tudo fez sentido, e ao mesmo tempo não fazia nenhum. A chave, a caixa, a verdadeira identidade. Tudo estava interligado de um jeito que nem mesmo Lucas conseguia entender. Ele estava no centro de um furacão, e suas escolhas eram as únicas coisas que poderiam mudar o curso da tempestade. Mas o que eu fiz? Ele estava mais confuso do que nunca. Sou apenas um mecânico. Você é mais do que isso, disse ela, e sua urgência era palpável. Mas você precisa descobrir por si mesmo. Enquanto as sombras dos homens armados se aproximavam, Lucas estava diante de um dilema: seguir o desconhecido ou correr para a segurança de uma vida que já não existia mais. O futuro estava incerto, e as consequências da revelação que acabara de descobrir o deixaram à beira de um abismo. Ele sentiu o envolver da noite com um novo peso, enquanto o helicóptero pairava perigosamente, e as perguntas sobre quem ele realmente era e para onde iria se intensificavam. O que estava escondido naquelas chaves? E como tudo isso se conectava ao seu futuro? Lucas estava em estado de choque. Ele acabara de ouvir que poderia ser filho de Victor ou de alguém que ainda não conhecia. As palavras ainda flutuavam no ar como fumaça, enquanto o calor do incêndio atrás de si parecia distante. Ele sentia seu mundo, como um castelo de cartas, desmoronando diante de seus olhos. Olhou para o estranho, buscando uma confirmação entre todas aquelas revelações. Mas antes que pudesse falar, a multidão começou a murmurar. Victor, agora em pânico, agarrou a caixa das mãos do homem. Não. Isso não pode ser verdade. Ele estava desesperado, completamente fora de controle. Ao mesmo tempo, Lucas sentiu um nó na garganta. A ideia de ser parte de um legado que ele nunca ansiara realmente o atormentava. Então, sem aviso, um grito cortou o ar. Cuidado! Era uma voz familiar, vinda de Dona Celeste, que se aproximava com um olhar de horror. A multidão se virou. Com um forte estrondo, o carro do milionário explodiu em chamas, lançando detritos em todas as direções. Lucas se jogou para o lado, seu corpo em movimento automático. O calor das chamas e a fumaça tomaram conta do local. Foi uma cena de caos absoluto. As pessoas gritavam, e a pressão do momento fez a adrenalina correr nas veias de Lucas. Ele se levantou, ainda tonto, olhando ao redor. Mas algo chamou sua atenção. No meio do desastre, algo cintilava, próximo ao que restara do carro de Victor, refletindo a luz em um padrão inquietante. Curioso e preocupado, Lucas se aproximou dos destroços. Quando chegou mais perto, uma sensação estranha tomou conta dele. Ele estendeu a mão e puxou uma peça de metal retorcido. Era uma chave. Não qualquer chave, mas uma funda e antiga, cheia de marcas. A sensação de déjà vu percorreu seu corpo. O que ela tinha a ver com tudo aquilo? Victor, em um frenesi, estava ainda mais alarmado. Onde estão minhas coisas? Você não pode ter encontrado o que estava lá. Sua voz tremia. Os vislumbres do passado começavam a se misturar com a realidade. E irrompeu no coração de Lucas um questionamento profundo. O que estava realmente escondido naquele carro? Mas o estrondo anterior não era tudo. O céu escureceu de repente, e uma sombra enorme cobriu a cena. Um helicóptero apareceu, rasgando as nuvens como um predador em busca de suas presas. Lucas piscava, confuso, sentindo todo o resto acontecer em câmera lenta. A multidão foi tomada pelo pânico novamente e ele não pôde deixar de sentir que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. As hélices cortavam o ar e um grupo de homens desceu, vestidos de preto,
armados e com um olhar determinado. Antes que alguém pudesse reagir, um deles gritou: "Todos parem! Estamos à procura de uma pessoa. Onde está Lucas?" O nome ressoou como um trovão entre todos. O coração de Lucas disparou. Como eles sabiam seu nome? Ele olhou para Victor, mas o homem estava em estado de choque, sua expressão revelando mais medo do que raiva. "O que está acontecendo?" Lucas questionou, sua voz sumida em meio à confusão. "Eles estão atrás de você e de algo que você tem." Uma voz sussurrou atrás dele. Era a mulher que lhe havia ajudado a salvar, com a filha de Victor agora em seus braços. "Você precisa ir, rápido." E então tudo fez sentido, e ao mesmo tempo não fazia nenhum. A chave, a caixa, a verdadeira identidade. Tudo estava interligado, de um jeito que nem mesmo Lucas conseguia entender. Ele estava no centro de um furacão, e suas escolhas eram as únicas coisas que poderiam mudar o curso da tempestade. Mas o que eu fiz? Ele estava mais confuso do que nunca. "Sou apenas um mecânico." "Você é mais do que isso," disse ela, e sua urgência era palpável. "Mas você precisa descobrir por si mesmo." Enquanto as sombras dos homens armados se aproximavam, Lucas estava diante de um dilema: seguir o desconhecido ou correr para a segurança de uma vida que já não existia mais. O futuro estava incerto, e as consequências da revelação que acabara de descobrir o deixaram à beira de um abismo. Ele sentiu o envolver da noite com um novo peso, enquanto o helicóptero pairava perigosamente e as perguntas sobre quem ele realmente era e para onde iria se intensificavam. E foi naquele momento, quando todos estavam distraídos com a chegada dos homens armados, que uma voz ecoou do helicóptero: "Lucas, seu nome é mais importante do que você pensa. Você é o único que pode reverter tudo isso." A multidão parou. O que aquilo significava? E com isso, o chão sob os pés de Lucas parecia ruir. Ele se virou para a mulher. "O que você sabe?" Ele estava quase chorando. Mas antes que ela pudesse responder, um dos homens armados avançou, e um estampido seco ecoou pelo ar. Lucas virou-se rapidamente, sentiu um impacto forte e uma dor cortante atravessou seu corpo. Ele olhou para baixo e viu uma mancha escura começando a se espalhar pela sua camisa. "Lucas!" A mulher gritou, desesperada, e tudo ficou em silêncio. Ele caiu de joelhos, sua visão ficando embaçada. Era isso? O fim? Logo quando? A verdade estava prestes a ser revelada. Com as forças se esvaindo, sua mente girava. A chave, o legado, o que exatamente ele era. E então, no meio da escuridão, uma nova pergunta surgiu: o que exatamente havia feito alguém querer matá-lo? O que mais estava escondido nesse turbilhão de revelações? Assim, enquanto a vida escorregava entre seus dedos, uma única ideia pairava em sua mente, como um eco misericordioso. Ele poderia não ser apenas um mecânico, mas a resposta para algo muito maior. A batalha estava apenas começando, e a verdadeira natureza dos segredos que o cercavam estava prestes a emergir das chamas da transformação. Lucas estava de joelhos, sentindo a dor se espalhar pela sua camisa. O calor das chamas ainda dançava atrás dele, mas o verdadeiro incêndio dentro de si eram as verdades que começavam a se revelar. Ele olhou para aquela chave antiga que ainda segurava, um objeto simples, mas que parecia carregado de mistérios. Então o coração dele parou. Tentou se concentrar, mas o barulho do helicóptero pairando no céu fez sua cabeça girar. As vozes da multidão se misturavam, mas ele só conseguia ouvir uma frase ecoando em sua mente: "Eles estão atrás de você e de algo que você tem." O que isso significava? O que ele tinha que importava tanto assim?
O homem armado avançou na direção dele e a tensão se intensificou. A mulher que ele havia salvo segurava a filha de Victor, seus olhos cheios de pânico. "Vá, agora!" ela gritou, mas o corpo de Lucas não respondia, preso no turbilhão de emoções. "Lucas!" Um grito cortante de Victor reverberou na confusão. "Não escute, eles estão mentindo." O desespero na voz dele era palpável, e Lucas se virou para o pai que nunca conheceu. O olhar de Victor agora transmitia não apenas raiva, mas também medo. "Não!" Victor gritou, e foi como um alerta, um estalo de realidade. Ele se lançou na direção de Lucas, tentando proteger o filho. "Você não sabe o que estão dizendo. Eles estão jogando com sua mente." Mas antes que pudesse chegar até ele, uma explosão ensurdecedora ecoou, não do carro, mas do helicóptero. Um brilho ofuscante iluminou o céu, e as hélices se descontrolaram, caindo em direção ao chão como uma enorme lâmina de aço. O pânico tomou conta da multidão. Todos gritaram e correram em busca de abrigo. Lucas, momentaneamente paralisado, viu o helicóptero descer com uma velocidade aterrorizante. As lâminas cortaram o ar como um aviso mortal. O estrondo foi devastador. O chão tremeu sob seus pés quando a máquina colidiu com o que sobrara do carro de Victor, fazendo tudo ao redor explodir em um mar de chamas. E então, no meio do caos, uma figura emergiu das chamas. Era um homem, totalmente destroçado, mas ainda vivo. A fumaça envolvia sua silhueta e o olhar intenso dele atravessou Lucas como uma faca. "Lucas, sou eu. Você precisa saber Victor, com os olhos arregalados, olhou para Noah com uma mistura de raiva e choque. "O quê? Você está mentindo. Isso não pode ser verdade." "É verdade, Victor. Você sabe que é." A súplica de Noah cortava a tensão no ar como um fio rente ao pescoço. Lucas mal podia respirar. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, mas era confuso demais. O que mais Victor escondera? O que mais estava perdendo ao descobrir quem realmente era? Uma fúria crescia em seu peito. Um irmão? E tudo isso escondido nas sombras de uma vida que ele nunca soubera? No meio do barulho e do tumulto, a pergunta pairava no ar. Quem ele realmente era? O que isso significava para seu futuro? Para sua identidade? Agora que tudo parecia ter mudado. O passado começava a desmoronar, e com ele os segredos obscuros de uma família que ele mal conhecia. Victor olhou fixamente para Lucas, em busca de uma resposta, mas a confusão no olhar do filho o dizia tudo. E, enquanto a fumaça da explosão se dissipava, uma nova conexão se formava entre os três. Um vínculo de sangue que ninguém esperava, mas que definitivamente mudaria o curso de suas vidas para sempre. E a única coisa que Lucas conseguiu pensar enquanto a realidade se desdobrava diante dele era: agora tudo ficaria ainda mais complicado. Lucas estava de joelhos, a dor se espalhando pela sua camisa. O calor das chamas atrás dele parecia longe. Ele olhou para Noah, que afirmava ser seu irmão. O mundo desabava ao seu redor, e tudo o que conseguia pensar era: como isso é possível? "Lucas, eu sei que é difícil, mas você precisa ouvir." Noah insistiu, seus olhos ardendo com uma urgência que só piorava a confusão de Lucas. "A verdade vai te libertar." "Libertar do quê?" Lucas disparou, ressentido. "Aparece do nada e me diz que sou seu irmão? Que isso muda? Não sabemos se é verdade." "É verdade, Lucas." Victor, em estado de choque, tentou impor vir, mas a incerteza em seu olhar dizia o contrário. A multidão observava, alguns cochichando, outros paralisados em choque. "Silêncio!" Um dos homens armados gritou novamente.
A calma no caos se desvanecendo. O peso do momento pressionava todos, e as revelações pendiam como uma espada sobre as cabeças deles. O helicóptero ainda pairava ominosamente acima, um símbolo de potencial destruição. Helicóptero não estava apenas ecoando em suas mentes, mas havia algo muito mais profundo acontecendo na cena. Lá no fundo, um novo homem surgiu das sombras. Sua presença grandiosa e poderosa, o passado que os três pensaram que conheciam, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Ele era familiar, mas ao mesmo tempo uma figura estranha. Lucas, Noah, Victor, chegou a hora de eu entrar na história. Quem é você? Lucas perguntou, seu corpo tremendo, a adrenalina pulsando nas veias. Eu sou Henrique, seu pai verdadeiro. A declaração era como um soco no estômago. Todos os olhares se voltaram para ele, o silêncio se esgueirando nas entrelinhas da confusão. Victor parecia desmoronar, seus olhos arregalados, o semblante pálido. Você não pode estar falando sério. Isso não é possível. Mas você não queria que Lucas soubesse a verdade sobre seu passado? Eu vim para esclarecer tudo. Henrique avançou, tomando uma posição diante de todos. A intensidade de suas palavras era palpável. Noah, eu sempre soube de você, continuou Henrique, o olhar fixo no filho que nunca teve. Nós estamos conectados de uma maneira que nunca imaginamos. Com essas palavras, o chão sob os pés de Lucas parecia estar escorregando ainda mais. Agora, eram 4 homens presos em um labirinto de mentiras e segredos. A magnitude dessa revelação deixou a multidão em choque total. Murmúrios de incredulidade se espalharam. Como assim, pai? Você está dizendo que Victor não é meu pai? Havia razões para eu não dizer antes, Henrique explicou, seu tom agora mais suave, quase suplicante. Mas quando você olhou para mim, tudo fez sentido. O que eu fiz? Pelo que fui obrigado a fazer. Tudo agora está atrelado a vocês. Lucas lutava para processar tudo isso. A dor pulsava em seu peito. Pelo que você foi obrigado a fazer. O que você escondeu de mim? A raiva emergia como uma onda feroz. Segredos que podem destruir tudo. A morte da sua mãe. A verdade sobre nosso passado. Tudo está entrelaçado, respondeu Henrique, sua voz cheia de emoção. E eu precisava proteger vocês a todo custo. Victor, sem jeito diante de toda aquela revelação, balançou a cabeça em descrença. Você não pode simplesmente chegar aqui e lançar as bases da destruição. E nesse instante o evento dramático aconteceu. Uma explosão de um carro diferente, ressoou ao redor. O perigo estava tão próximo. Todos puseram a mão na cabeça. Várias pessoas começaram a correr em pânico, gritando, enquanto o som de sirene se aproximava na distância. Lucas sentiu a adrenalina disparar mais uma vez. Temos que sair daqui. E por um momento, todos estavam em sintonia, esquecendo as rivalidades e o passado. Os homens armados estavam agora mais focados em proteger-se do que em perseguir Lucas. Mas enquanto todos estavam distrair-se com a explosão, uma silhueta familiar apareceu nas sombras. Era alguém que Lucas conhecia. A pessoa que prometera ajuda. Lucas, a voz ecoou. Era alguém que ele nunca esperou ver. O que mais estava escondido neste emaranhado de segredos e revelações. E acima de tudo, por que tudo isso parecia uma armadilha maior do que ele poderia imaginar? A verdade envolvia todos eles em uma teia de consequências imprevistas. E agora a pergunta não era apenas sobre quem ele era, mas a que custo tudo isso viria. Lucas estava paralisado, o rosto pálido enquanto as palavras cortavam o ar. Ele olhou para Noah, que se dizia seu irmão, e para Henrique, o homem que afirmava ser seu pai verdadeiro. O drama no ar era palpável, e tudo o que ele conseguia sentir eram as dúvidas, a confusão e o terror crescendo dentro dele. Então eu não sou apenas um mecânico, ele murmurou, o peso da verdade esmagando seu coração.
Tudo estava se desdobrando em um caos intenso ao seu redor. As pessoas sussurravam, a confusão e o medo transformavam o local em uma panela de pressão prestes a explodir. Victor estava paralisado, balançando a cabeça como se tentasse recusar a realidade diante dele. O que você está dizendo, Henrique? Isso não pode ser verdade. Sua voz tremia, um mix de raiva e desespero. Victor! A voz de Noah explodiu. Você não pode esconder mais isso. Lucas merece saber quem ele é. A determinação deles era contagiante, mas Lucas apenas sentia um nó na garganta, sua mente lutando para processar tudo. Então, a tensão foi cortada. Por um barulho ensurdecedor. Um carro explodiu a poucos metros dali, e as chamas subiram como uma cobra voraz. As pessoas gritaram e começaram a correr, o pânico dominando o ar. Lucas tomou a mão de Noah, puxando-o para um lado, enquanto a fumaça envolvia tudo. Isso não pode ser o fim. Ele não aceitava isso. Precisamos sair. Agora! Noah gritou, sua voz soando firme mesmo no caos. Mas a multidão empurrava, e a adrenalina estava à flor da pele. Eles estavam todos em perigo, e Lucas sentiu seu peito se apertar. Ele estava preso entre memórias e verdades recém-descobertas. Lucas, a mulher que lhe havia ajudado a salvar, apareceu, puxando-o para fora do caminho. Levante-se, uma força nas palavras dela que trouxe um pouco de esperança a Lucas. Ao se afastarem, um grupo de homens armados se aproximou, gritando ordens. Onde está Lucas? O coração dele disparou. O que exatamente eles queriam dele? Ele olhou para Noah, que estava ao seu lado, e então para Victor, aguardando uma resposta. Com coragem, ele se virou para o grupo. Eu sou Lucas. O que vocês querem? As palavras saíram em um grito, cheio de emoção e medo. Mas logo a resposta que recebeu não era o que esperava. Você tem algo que pertence a nós. Um dos homens começou a se aproximar. Lucas sentiu o frio na espinha. Ele estava em meio a uma batalha que não compreendia completamente. Precisamos ir agora. Noah puxou Lucas para a saída. Eles correram, sem olhar para trás. A fumaça se espalhava e os gritos ecoavam na mente de Lucas. Ele estava fugindo, mas das consequências de um mundo que ele não conhecia. Depois de uma corrida frenética, eles encontraram abrigo atrás de um carro abandonado. A respiração de Lucas estava descontrolada, seu coração martelando no peito. Ele olhou para Noah. O que vai acontecer agora? O que vamos fazer? Noah, quem é esse Henrique? O que ele quer de nós? Victor perguntou, já com a voz cheia de desespero. Ele é nosso pai. Noah respondeu. E aquelas palavras pairaram no ar como um aviso. Lucas olhou para ele, sem acreditar, mas antes que pudessem escutar mais, um novo som cortou o ar. Sirenes. A polícia estava chegando, e uma onda de alívio e ansiedade tomou Lucas. O que aconteceria quando tudo isso acabasse? Finalmente, longe do tumulto, eles se encontraram em silêncio, cada um refletindo sobre a nova realidade que os cercava. Victor, embora inquieto, parecia estar começando a compreender a gravidade da situação. E Noah olhou para Lucas com um semblante determinado. Vamos descobrir a verdade, juntos. Enquanto o sol começava a se pôr, criando um horizonte de cores quentes, Lucas perguntou para o Sam. E agora, o que virá a seguir? Ele nunca se sentiu tão perdido, mas uma nova força tomava conta dele. O futuro estava incerto, mas ele sabia que agora tinha alguém ao seu lado. E assim, sob um céu em transformação, uma nova jornada começou para Lucas, Noah e Victor, sem saber onde ela os levaria. Mas, antes que você saia, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrirem essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião é valiosa. E não se esqueça,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.